Hoje ainda estamos em janeiro, então hoje também continua a classe única aqui na igreja. As crianças vão ficar lá fora. A tia Elaine já falou que vocês podem ir, apesar dela ter entrado aqui agora, mas vocês vão ficar lá fora, que ela vai ter uma programação com vocês lá fora hoje. Então as crianças terão classe única lá fora com a tia Elaine, tá ok? Se quiser, pode ir já, Elaine? As crianças podem ir, vão lá com a tia Elaine. Enquanto as crianças estão indo, enquanto a gente aí está se preparando para receber a mensagem, o culto pela manhã, a mensagem pela manhã também vai ser transmitida ao vivo, do mesmo jeito que é feito à noite, através do Facebook, na página do Facebook da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, vai ser transferido agora também. Quem quiser e puder estar compartilhando agora a página da igreja, que o pessoal está vendo, que está sendo transmitido ao vivo, por favor, faça isso neste momento, compartilhe, ajuda a divulgar. E a gente nunca sabe os planos de Deus, mas Deus age de formas grandiosas, maravilhosas, e de repente Ele pode agir na vida e trabalhar na vida de alguém que está precisando nessa manhã por uma simples mensagem ou comunicado que recebe, que está tendo um culto ao vivo, e você pode ajudar nisso. Então, quem puder estar fazendo isso, fique à vontade, pode fazer. Antes de chamar o pastor aqui na frente, vamos estar orando, vamos estar baixando nossas cabeças. Peça para Deus tirar tudo que te incomoda, tudo que desliga a gente neste momento. Pede para Ele agir na sua vida. A gente não sabe o que o pastor vai falar, mas Deus sabe. Deus sempre tem algo para as nossas vidas. Então pede neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. Por nos dar a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra com toda liberdade. Obrigado, Pai, por mais que nós reclamamos do governo, reclamamos da situação financeira e econômica do país, ou as nossas mesmas, ó Deus, o Senhor tem suprido toda e qualquer necessidade, ó Pai, o Senhor tem estado conosco, o Senhor nunca nos abandona, está sempre presente em nossas vidas, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é verdadeiramente o Deus de nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, e sempre presente, Pai. Nos perdoe em nome de Jesus, ó Pai, por toda falha, por todo ato errôneo que cometemos, ó Deus, por todas as vezes, ó Pai, que deixamos de fazer a Tua vontade e fazemos a nossa, por todas as vezes que pensamos e nos preocupamos tão somente de nos agradar, ó Pai, de buscarmos a felicidade onde não existe nada que agrade o Teu coração. Muitas vezes somos egoístas, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, somos pessoas completamente esquecidas ou então verdadeiramente desligadas, ó Pai, onde esquecemos, ó Deus, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos ensine, nos mostre, haja em nossos corações e nos perdoe, ó Pai. Faça o Teu querer em nossas vidas, ó Deus, nos ensine a Te servir aonde estivermos, ó Deus, seja na faculdade, seja em casa, seja na vizinhança, seja no trabalho. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos entender o propósito da vida de Jesus em nosso meio, tudo aquilo que Ele pregou, tudo aquilo que nos ensinou, e nos ensine, Pai, a entender o amor que o Senhor tem por nossas vidas, nos dando até Seu Filho, ó Deus, por nossas vidas. Então, em nome de Jesus, ó Pai,
que em nossos corações haja amor e haja bondade, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tire tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Abre os nossos corações nessa manhã para ouvir a Tua Palavra, que em nome de Jesus nada venha nos atrapalhar, ó Deus, que possamos deixar tudo aquilo que incomoda durante a semana, tudo aquilo que temos a fazer ainda hoje, as dificuldades que temos, ó Deus, as preocupações, que possamos nos desligar de tudo isso agora e colocar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento tão somente naquilo que o Senhor tem a fazer. Haja, transforma, Pai, e acima de tudo abençoe a vida do pastor Paulo que vai estar falando, ó Deus, que seja o Senhor agindo, seja o Senhor falando através do Teu servo. Ele seja ungido e abençoado por Ti, tudo aquilo que Ele preparou venha à mente, e que o Senhor fale, que o Senhor age. A inspiração do Senhor sobre a vida dele, Deus, que em nome de Jesus ele seja totalmente abençoado pelo Senhor, ó Pai, e que Ele transmita a Tua palavra nessa manhã e fale da Tua vontade e não do coração dele, ó Pai. Faça o Teu querer sobre essa igreja, abençoa-nos, ó Deus, e nos mostra o Teu querer. É no nome do Teu Filho Jesus que te pedimos, amém. Pastor Paulo Vale, da Igreja Batista do Redentor, está ligado às igrejas batistas da Fé Reformada. É uma pessoa que poucas vezes vem aqui, mas a gente sempre lembra do Senhor quando olha para a cara da Larissa e do Adam. O filho dele frequenta aqui nossa igreja muitas vezes. Vou estar passando a palavra para o Senhor, Deus te abençoe, tá? Eu ia pedir, ou melhor, eu vou pedir, por mais que pareça que está apertado, não está não. Se todo mundo puder vir para cá, facilita, só para o lado de cá. Pode ser para frente ou ficar lá atrás mesmo, porque eu sei que alguns se escondem, né? Alguns não gostam de vir para frente, mas tem bastante bancos aqui na frente vazio. É que isso facilita para o pastor, para ele não ficar, a coluna atrapalha demais a visão. A gente sabe que temos duas colunas aqui que atrapalham. Como a igreja está com o número reduzido, se vocês puderem vir para cá, ajuda bastante. Meus irmãos, eu gostaria de inicialmente saudá-los com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E dizer da minha alegria de estar com os irmãos aqui nesta manhã. Eu, antes de tratar do assunto que me foi proposto, eu quero inicialmente expressar aqui, em nome da minha família, uma enorme gratidão à Igreja Casa de Pedra pela bondade, a generosidade dos irmãos no mês de dezembro, quando os meus pais puderam, com a permissão dos irmãos, do conselho da igreja, celebrar aqui as suas bodas de ouro. Foram 50 anos, aqui no dia 22 de dezembro. Então eu estou aqui publicamente expressando aos irmãos a minha gratidão, a gratidão da nossa família, pela generosidade, pela bondade dos irmãos em ceder o espaço deste salão, deste templo e também o espaço anexo, para que nós pudéssemos aqui agradecer a Deus pelos 50 anos de vida conjugal dos meus pais. Então, eu quero inicialmente agradecer, peço a gentileza, sobretudo dos presbíteros da igreja, que transmitam ao reverendo Giovanni esta minha gratidão à igreja e à liderança da igreja pela bondade, também pela sua generosidade. Eu resolvi apenas subir por causa do espaço, que eu acho que vai facilitar um pouco melhor. Me foi proposto para essa manhã pensar neste tema, que os irmãos podem visualizar, o Evangelho como agente de transformação da cidade. E falar um pouco sobre os desafios que nós enfrentamos hoje de propagar e de estabelecer igrejas sólidas, relevantes, no contexto das grandes cidades. E nós não podemos negar que Volta Redonda, ainda que não seja a capital do estado, uma das principais cidades do estado, com uma população considerável, com uma influência considerável dentro
próprio Estado e da economia da própria região. Como funcionário da Firjan, que sou, a gente fica um pouco mais antenado com relação às questões relacionadas à indústria e ao papel tão importante da cidade de Volta Redonda dentro do cenário, não apenas do Estado do Rio de Janeiro, como também no cenário nacional. De modo que pensar sobre o Evangelho como agente de transformação da cidade é algo extremamente importante. Vou fazer um teste aqui para ver se passa, né? Acabei não fazendo. Ok. Nós vamos iniciar falando exatamente sobre os desafios, né, que a igreja possui em uma sociedade como a nossa. Todo mundo aqui, ou se não todos, uma grande maioria, já ouviu falar sobre pós-modernidade, já leu alguma coisa aqui sobre pós-modernidade e sabe que a mentalidade que a gente tem hoje, isso sobretudo aí a partir da década de 60 na Europa, década de 70, início da década de 80 nos Estados Unidos e na década de 90 aqui no Brasil, a gente tem passado por algumas transformações no sistema de pensamento da sociedade. Hoje a gente tem uma metodologia de pensamento e um conceito de pensamento completamente distinto, por exemplo, dos nossos pais ou que nós encontrávamos há 30, 40 anos atrás. E isso vai incidir em algumas mudanças extremamente importantes dentro da sociedade, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Mas vai incidir em transformações. Não à toa que talvez aqueles irmãos que estão aqui agora, seja me ouvindo aqui pessoalmente ou através das redes sociais, vão constatar que talvez um grande desafio que muitos irmãos com uma longa data de vida cristã têm diz respeito exatamente a conseguir lidar com essa nova maneira da sociedade de viver e, por que não dizer, essa nova maneira, inclusive, de ser igreja no contexto brasileiro. Isso tem sido um desafio muito grande, porque a pós-modernidade ela estabelece um nível de pensamento, um tipo de pensamento que pulveriza muita coisa, que desvincula muita coisa, que quebra muita coisa, que partilha muita coisa. E como nós trabalhamos com um padrão de verdade, a própria verdade ela é questionável no contexto dessa sociedade. Por isso que é possível que nós tenhamos numa única rua, apenas a título de exemplo, numa única rua, diversas igrejas evangélicas, e nós temos a sensação de que o que uma prega é completamente distinto da outra, que é completamente distinta da outra e que é completamente distinto da outra. Talvez tendo ali um viés que seja o nome de Jesus, talvez ali tendo um viés que é a Bíblia Sagrada, mas com discursos às vezes muito diferentes do que, por exemplo, os discursos que nós temos nas comunidades onde nós servimos. E isso se dá exatamente porque o sistema de pensamento pós-moderno pulveriza a verdade e permite que a verdade ela seja localizada e não mais universal. E isso é um grande problema para a gente, porque quando a gente lida com a fé cristã, a gente não está lidando com uma verdade local, a gente está lidando com uma verdade universal. Então, a igreja ela tem um desafio. E esse desafio diz respeito à própria verdade. Além do desafio da própria verdade, nós temos um processo de urbanização do Brasil. E para a gente entender os fenômenos da cidade, a gente precisa entender um pouco também os fenômenos que dizem respeito ao processo de urbanização do Brasil. Eu trouxe um rápido dado, ele não é muito abrangente, mas ele nos dá uma ideia razoável de como é que as coisas se processaram ao longo dos últimos, talvez, 70 anos, 80 anos, é que, de acordo com os dados do IBGE, em 1950, a população rural no Brasil ela era uma população, atingia 64% do número de habitantes. E a população urbana 36%. Portanto, o Brasil era um país completamente rural, ou basicamente rural, né? Onde as grandes cidades não eram tão populosas, ainda havia uma força muito grande rural no país, mas esse cenário ele foi, por questões naturais, processo de industrialização e tantas outras coisas, mudando, de modo que em 2010 a população rural no Brasil chegou a 14,6% e a população urbana 85,4%. Então você percebe que houve uma mudança significativa num período de 60 anos.
significativo. Os últimos dados que o IBGE fornece, a amostragem, ocorre em 2016. Há uma pequena variação em relação ao que vocês estão visualizando, que é hoje, ou basicamente a partir de 2016, esse número de 14,6% caiu para 14% e a população urbana subiu para 86%. Não é uma mudança tão significativa, mas quando você traduz isso em milhares de habitantes e até talvez milhões de habitantes, você percebe que são valores consideráveis. Então hoje, pelos dados de 2016, a população rural ela atinge cerca de 14% da população brasileira e 86% urbana. E isso, obviamente, eu preciso dizer, vai provocar uma série de mudanças com relação a ser igreja nesse contexto. E aí nós chegamos aos pontos que dizem respeito a mudanças internas acerca da metodologia da igreja na cidade. Aqui eu visualizo alguns irmãos que, não apenas por causa dos seus cabelos brancos, ok? Mas por saber que estão na fé cristã há muitos anos, sabem que as transformações ocorridas ao longo da história do movimento cristão brasileiro, elas são significativas, não é verdade? Quem está mais tempo aqui na fé cristã sabe que o modo de ser igreja hoje não é um modo, ou não pode ser comparado ao modo de ser igreja há 30, 40 anos atrás. Pode. Você vai bater o martelo e dizer, não, é tudo igualzinho. Não é. Todos nós sabemos, né? Nós que estamos na fé já há bastante tempo no Brasil, sabemos que as últimas décadas elas provocaram transformações consideráveis e a igreja precisou reajustar metodologias, ela precisou reajustar alguns conceitos, não necessariamente teológicos, mas metodológicos do contexto do ser igreja para se adequar às novas realidades. Por exemplo, algumas realidades que nós sabemos, que nós acompanhamos. Muitas igrejas hoje, elas estão, por exemplo, abandonando o investimento em patrimônio próprio para, quem sabe, alugar outros ambientes para se reunir. Você vai para os grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, você tem uma incidência cada vez maior, por exemplo, de igrejas que se reúnem em hotéis, que se reúnem em restaurantes, ok? Que alugam espaços públicos como teatro e até mesmo cinema para se reunir. Isso não é uma novidade, isso é um processo que já está em andamento há algum tempo. Quem visita os grandes centros urbanos do Brasil sabe bem o que eu estou dizendo, porque foi necessário um reajuste. Além disso, adequação de horário. Muitas igrejas fazendo adequações de horários. Algumas comunidades, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, ou mesmo na Barra da Tijuca, considerada a zona oeste do Rio de Janeiro, as pessoas não mais se reúnem, seja pela manhã ou à tarde. Algumas pessoas estão se reunindo a partir de 10, 11 horas da noite em salas de apartamentos para estudar a Bíblia e orar. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Talvez a nossa cidade ela esteja um pouco distante dessa realidade, por ser talvez uma cidade ainda com alguma tradição a ser preservada e um instinto altamente conservador que diz respeito a essas coisas. Mas quando você vai para os grandes centros, há reajustes com relação ao modo, a metodologia de ser igreja. Observe que o que está em jogo aqui não é a teologia, não é a doutrina, não é a verdade, mas como a igreja ela pode de fato atender às demandas atuais de pessoas que saem para trabalhar muito cedo, que chegam muito tarde nos seus lares e que precisam servir a Deus, e que servem a Deus e devem servir a Deus em comunidade. Então nós temos mudanças metodológicas na forma de ser igreja cada vez mais evidentes, cada vez mais necessárias para atender algumas demandas. O ponto é que talvez para nós qual o modelo? O que é melhor para uma comunidade? Como uma comunidade cristã pode ser relevante no contexto urbano? Porque talvez esse seja o desafio dos irmãos, como é também o desafio da igreja onde eu sirvo, que é uma igreja pequena, uma igreja
que não tem um patrimônio próprio e que se reúne uma vez só no domingo e que se reúne uma vez só durante a semana para atender as demandas, obviamente, das famílias da igreja, para cultuar a Deus, para o estudo da palavra de Deus, mas que também tem os seus desafios no processo de evangelização, os seus desafios administrativos e uma série de outras coisas. Quer dizer, como é que nós vamos, de certo modo, atender às demandas de ser igreja no contexto urbano, com mutações, com mudanças cada vez mais evidentes? Então a gente precisa olhar para algum lugar, a gente precisa olhar para um ponto, e a gente não tem alternativa. Para onde a gente deve olhar? A gente deve olhar, obviamente, para as Escrituras. É necessário que, de certo modo, as Escrituras nos ajudem a compreender os fenômenos urbanos. Claro que nós vamos precisar olhar para o cristianismo primitivo, a fim de encontrarmos algum caminho que seja relevante para nós. E nesse aspecto a Bíblia nos ajuda e muito. Porque quando nós lemos inúmeros textos do Novo Testamento, sobretudo, e quando lemos cartas endereçadas a alguns grandes centros urbanos, como por exemplo a carta aos Romanos, que é endereçada a uma igreja que estava simplesmente na capital do Império Romano, que era Roma, há alguma coisa que obviamente a gente pode absorver da plantação de igrejas, do ser igreja, naqueles contextos locais. No caso, para nós, agora pela manhã, eu não quero olhar para Roma, eu quero olhar para Atenas. O texto que nós vamos considerar aqui é o texto de Atos 17, de 15 a 34, ainda que o foco recairá ali até o verso 21. Então eu vou pedir que você pegue aí a sua Bíblia, eu não lerei o texto por inteiro, até o 34, mas ao menos até o 21, para que a gente tenha uma noção. Então, Atos 17, de 15 a 21. Gostaria que você acompanhasse. Diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Os pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto que vai narrar a chegada de Paulo a um grande centro, que é a cidade de Atenas. Atenas ela era a capital de uma federação de ilhas gregas, havia inúmeras ilhas gregas, como até hoje, né? E ela ocupava, neste momento, a função de importante centro cultural, não apenas da Grécia, mas do Império Romano. A força do movimento grego era tão grande que, apesar do Império Romano já estar dominando aquela região há séculos, o Império Romano ainda não havia conseguido derrubar a capacidade de pensamento e filosófica que os gregos haviam estabelecido antes. Tamanha força da cultura grega, tamanha força do idioma grego e tamanha força, obviamente, da filosofia grega, que nos influencia, inclusive, até hoje. A Grécia, portanto, era um local, do ponto de vista cultural, extremamente importante e que, de certo modo, disseminava ideias por todo o Império Romano. Obviamente que a filosofia latina
ela começa a ganhar espaço e ela vai ser muito importante, sobretudo na Idade Média. Mas nesse momento da história, mesmo sendo o Império Romano, quem dominava culturalmente, de certo modo até linguisticamente, era a Grécia. Era uma fonte de saber, era uma fonte de conhecimento. Era uma cidade com todas as características das grandes cidades modernas. E, obviamente, Paulo, pela leitura do texto que nós fizemos, ele acessa a cidade de Atenas, e ele, como um cristão, e como um pregador, e como um mestre do Evangelho, ele precisa, de certo modo, entrar em diálogo com os grandes mestres gregos. E ele precisa trabalhar com uma capacidade argumentativa tão grande, de modo que ele pudesse convencer os mestres gregos da verdade do Evangelho. De modo que, para os gregos, a mensagem que Paulo está pregando, na cabeça dos gregos, era uma espécie de filosofia. E Paulo tem o dever, como diz o texto, de dissertar. Dissertar. E dissertar nada mais é do que você expor um princípio a partir de uma verdade. Então ele tem uma tese e ele vai dissertar considerando esta tese. De certo modo, esta tese ela fica clara para a gente. Porque um pouco mais à frente, o texto diz que ele dissertava, que ele falava sobre Jesus e a ressurreição. E isso é extremamente significativo quando nós pensamos a quem Paulo está se dirigindo. Então ele disserta, ele tem que ter uma capacidade argumentativa. Algo extremamente necessário hoje. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que até do ponto de vista metodológico da evangelização, não cabe mais entregar folheto. Você entende o que eu quero dizer? Hoje as pessoas vivem numa dimensão que ela recebe um folheto, ela faz exatamente de repente como eu e você, quando estamos caminhando ali pela 16, ou quando estamos caminhando pela Mauro Peixoto, e alguém nos entrega a propaganda de alguma coisa, a gente pega por boa vontade, ou por generosidade, mas 10 passos à frente, depois de ver o que é, nós amassamos e jogamos na primeira lixeira. Esse é o comportamento, inclusive, das pessoas com relação a ser um folheto. Hoje a questão é olho no olho, escritura aberta, para convencer e derrubar os argumentos alheios com o Evangelho. Não é mais os modelos antigos que funcionaram e bem, veja, funcionaram e bem, mas que para o homem pós-moderno não funciona mais. Alguém pode dizer assim, mas pastor, você não acha que de repente um folheto pode levar alguém à salvação? Sim. Sim. Mas do ponto de vista metodológico, considerando o perfil do homem pós-moderno, já não é a melhor estratégia, entende? Que Deus vai ter os caminhos dele, ele tem. Isso pode ser por um folheto, pode ser por uma fala, pode ser por passar ali no viaduto que liga ao aterrado e ver aquele irmão que dioturnamente está ali colocando Jesus ao Senhor. Deus pode salvar? Não resta dúvidas. O Evangelho é o poder de Deus, mas nós estamos falando de metodologias. Para o homem pós-moderno, é uma metodologia que já não funciona mais. Porque o homem pós-moderno, ele tem uma característica, ele não tem paciência para ler. Ele não tem paciência com as coisas. Não tem paciência. O homem pós-moderno trabalha com imagens, né? Imagens. Por isso que os chamados emotions são tão importantes aí para o diálogo das pessoas, né? Você está lá numa rede social, está lá no WhatsApp, lá, tem gente que conversa com carinhas, né? Com emotions. Trabalha com aquilo ali. Para o homem moderno, aquilo ali já diz tudo. E nós precisamos, de certo modo, considerar estes aspectos. Atenas também era cosmopolita. Uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que agregava linguagem de diversos povos, as culturas de diversos povos e as religiões de diversos povos. Por ser um grande centro, muitas pessoas afluíam para ali. Iam para lá, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para tentar a vida, seja para melhorar economicamente, as pessoas iam para lá. E lá buscavam se estabelecer, havendo gente de tudo quanto era canto do Império Romano. Gente de vários lugares, com várias culturas e também várias religiões.
Do ponto de vista da pluralidade de religiões, você pode perceber aí no próprio texto alguns versos. O verso 16, por exemplo, ele vai fazer menção ao fato de que o espírito de Paulo se revoltava por ver a cidade cheia de ídolos. Era uma cidade idólatra. A ótica é de Paulo, a ótica é do Evangelho. Para os cidadãos de Atenas que não tinham contato com o Evangelho, era algo totalmente natural. Mas para Paulo, a partir do Evangelho, a partir do cristianismo, era paganismo. E era pecado, portanto, contra Deus. Paulo, ele está com o seu espírito revolto ao ver a cidade cheia de ídolos. Essa é uma característica de Atenas. Por ser cosmopolita, as pessoas traziam as suas religiões consigo mesmas. E se estabeleciam e até divulgavam a fé que tinham a outras pessoas mais. Além disso, nós vemos no verso 17 um outro detalhe não menos importante. Ali estão os judeus, que não deixa de ser uma religião, que não deixa de ter um padrão, que não deixa de ter princípios. Então, você tem ali judeus, você tem ali gente de várias religiões. O verso 23, por exemplo, que foi um verso que nós não lemos, mas nós podemos lançar a mão dele agora. Paulo está no Areópago diante de um altar chamado ao Deus desconhecido, que é a fundamentação que Paulo vai utilizar para pregar o Evangelho. Lá havia um altar, não havia uma divindade, e Paulo diz assim: olha, é sobre esse Deus aí que eu estou pregando. Eu, sinceramente, vou dizer a vocês, eu não sei se eu teria coragem de fazer o que Paulo fez, porque ali era um altar pagão. Mas é a estratégia que Paulo utiliza para anunciar o Evangelho. E ele o fez pelo poder do Espírito. E nós sabemos que a sua mensagem salvou pessoas. Entende? Paulo, ele se adequou diante da pluralidade religiosa. Paulo se adequou. Mas também é uma região com perspectivas filosóficas, e há duas pelo menos aí: os epicureus e os estoicos. Havia algumas coisas semelhantes nesses dois grupos, mas também algumas distinções. De certo modo, a semelhança estava no princípio de se buscar o prazer. O prazer. Quando a gente se fala de prazer, nós não estamos falando necessariamente do contexto da prostituição e tudo mais, embora no contexto de Atenas desembocasse nisso também. Mas era a busca do prazer na vida, aquilo que posteriormente seria conhecido como carpe diem. Aproveite o dia, faça tudo que traga prazer para você, que de certo modo é uma espécie de hedonismo, onde a pessoa busca o prazer. E a gente não pode negar que hoje não é diferente, A gente tem algumas doenças sociais muito presentes hoje, e uma delas fica muito evidente nas próprias redes sociais, onde as pessoas postam coisas para obter o maior número de curtidas possíveis. E se a pessoa não consegue o maior número de curtidas possíveis, ela adoece. Algumas entram em depressão. Isso é fato. Porque a sociedade pós-moderna, ela precisa viver sob a aceitação. As pessoas precisam ser aceitas. E a aceitação se dá pela quantidade de curtidas e compartilhamentos que alguém faz de uma foto sua, de uma postagem sua. Isso é doentio. Isso é um problema que não está fora da igreja apenas. Está dentro da igreja. A busca do prazer. E aí hoje nós temos inúmeras coisas que podem demonstrar para a gente como a busca do prazer está tão evidente em nossos dias. O mercado que mais gera euros e dólares no mundo é o mercado do entretenimento. Não é isso? Veja como nós nos envolvemos com o entretenimento. Quanta coisa nós fazemos com o entretenimento. Há muita coisa. Eu não estou dizendo aqui, nem vim aqui para dizer que os entretenimentos são coisas ruins. Eu gosto de entretenimento. Eu gosto, às vezes, de assistir um filme na Netflix. Eu gosto de ter internet na minha casa para acessar as redes sociais. Eu gosto de postar coisas nas redes sociais. Eu gosto de poder ir ao cinema. Eu gosto de poder ir a um estádio de futebol, assistir um jogo. Eu gosto de poder sair com a minha família para fazer um passeio.
Em si, essas coisas não são ruins. O problema é quando essas coisas se tornam a razão de viver. Entretenimento. É um hedonismo que, de certo modo, reproduz o pensamento dos epicureus e dos estoicos. Mas os epicureus e os estoicos tinham também distinções. Enquanto os epicureus estavam muito voltados para as coisas deste mundo, a ponto de achar que as divindades não estavam preocupadas com o dia a dia, os estoicos trabalhavam com a ideia de que as divindades tinham certa preocupação, mas que, na verdade, os homens não deveriam viver na condição de obedecer às divindades ou de fazer as coisas que as divindades queriam. Porque os estoicos, de algum modo, eles trabalhavam com uma ideia de igualdade em relação à relação divindade e também humanidade. De modo que Paulo, ele precisa tratar do Evangelho, que é um Evangelho que não pensa apenas nas coisas do aqui e do agora, mas também nas coisas da eternidade, que para os epicureus e os estoicos não eram as prioridades da vida. E ele precisava trabalhar ao ponto de convencer. Além de uma outra característica encontrada ali, que é a que nós encontramos no verso 21. O verso 21 ele faz a seguinte afirmação: realmente, todos os atenienses e os estrangeiros que residiam ali não passavam o tempo em outra coisa, senão em contar e escutar as últimas novidades. O que eles gostavam de fazer? Escutar e falar de novidades. Eles iam para os areópagos e eles gostavam de contar o que acabou de acontecer. Não é verdade? Eu não vou dizer que é fofoca, eu não vou usar isso não, porque eles faziam isso no alto nível, sabe? Mas eles gostavam de contar as novidades. E isso é bem interessante porque dizer e ouvir as últimas novidades em contraponto em ouvir as boas novas. Porque boas novas, que é o Evangelho, é novidade. E esse jogo de palavras que a gente encontra em Atos é extremamente importante. Porque veja, se você tem alguém que gosta de ouvir novidade, é um bom caminho lhe apresentar a novidade que vem por meio do Evangelho. E é o que Paulo, de certo modo, vai fazer. Ele vai pregar a novidade, que não é a fofoca que eles gostavam de trabalhar, mas que é uma verdade transformadora. E aí está o ponto. Paulo ele consegue pegar isso e ele consegue divulgar a fé por meio de um vício que eles tinham, porque isso não é virtude. Eu acho que ninguém aqui vai admitir que ficar dizendo e ouvindo as últimas novidades seja virtude. Isso é vício. Mas Paulo serve-se do vício daquela gente para lhes apresentar a virtude da boa nova, da boa notícia do Evangelho. É como Jesus fez. Imagine se Jesus fosse conversar com a mulher samaritana com o discurso que ele teve com Nicodemos. Ou ele fosse conversar com o cego de nascença com o discurso que ele usou com a mulher samaritana. Com Nicodemos o ponto era nascer de novo. Com a mulher samaritana era beber da água que Cristo estava prestes a dar. Enquanto para o cego de nascença é ser a luz do mundo, ou ser a luz que poderia dar visão àquele homem. Quer dizer, em cada aspecto, em cada realidade, Cristo e, ao que tudo indica, os apóstolos apresentaram a boa nova, a boa notícia, a partir do ponto que era comum com o povo, com a sociedade, com o indivíduo. E talvez a grande sacada que a igreja precisa hoje é exatamente essa: descobrir qual é o ponto e qual é o viés que eu tenho que tomar se eu estou falando a determinado grupo, a uma determinada pessoa, de um determinado contexto. Isso é desafiador. Isso é desafiador. E é desafiador porque isso ocorre no contexto da dissertação, de você convencer o outro, argumentativamente derrubar os argumentos do outro para que a glória seja de Cristo. Isso não é uma tarefa simples, porque exigirá da igreja e dos membros da igreja amplo conhecimento das Escrituras e uma cosmovisão cristã bem ampla, capaz de dialogar com essas pessoas ao ponto de derrubar os argumentos dela. Paulo tinha essa consciência quando ele diz, escrevendo a sua carta aos Coríntios, que ele não estava ali argumentando com
as pessoas a partir de filosofias humanas. Obrigado. A partir de filosofias humanas. Ele argumentou que estava falando, que estava tratando a partir do poder de Deus, da verdade que era capaz de derrubar sofismas, que era uma estrutura do pensamento grego, uma estrutura filosófica do pensamento grego. Isso é extremamente importante a nós também. E quando, na sequência, nós lemos o texto, nós vamos encontrar Paulo onde? No Areópago, que era uma colina, dizem que é a mais alta colina de Atenas. Ali nós vamos encontrar, inclusive hoje, altares, santuários, estátuas, sobretudo de deuses e divindades gregas, e era um local em que uma espécie de supremo tribunal grego se reunia ao ar livre para julgar causas. De modo que quando Paulo vai para lá, ele vai dissertar diante dessa gente. Quando ele é levado ao Areópago, ele não é levado para tirar ali do burburinho da cidade. Não, ele é levado porque ele precisa expor essa novidade para a alta sociedade da Grécia, que se reunia ali para saber de novidades, e eles queriam saber qual era a novidade que Paulo estava pregando. Então observe que, apesar de algo que ocorreu há 12 mil anos atrás, extremamente desafiador. Seria extremamente desafiador para nós, não é verdade? Imagine se nós fôssemos arrastados até Brasília e fôssemos levados ao Supremo Tribunal Federal e tivéssemos ali que fazer uma defesa, uma dissertação argumentativa da nossa fé a ponto de convencer os ministros. Sendo rebatidos o tempo inteiro, porque ali não era como aqui, por exemplo, os irmãos tão gentilmente me deixam falar só. Lá eles seriam interpelados à luz de cada apontamento feito por qualquer um de nós. Paulo, ele é submetido a isso. Ele é submetido a essa prova, que, meus irmãos, não é diferente das nossas próprias realidades. E aí a gente precisa constatar algumas coisas que sejam importantes para nós, porque não nos basta saber essas realidades, não nos basta saber sobre esse contexto de Atos 17. A gente precisa entender agora como é que a gente pega esse negócio aí e a gente desenvolve, a gente pratica, de modo a sermos uma igreja relevante numa cidade, em centros urbanos. A primeira constatação diz respeito às necessidades das igrejas dos grandes centros urbanos. Eu elenco duas necessidades. A primeira delas é a sólida base teológica e a segunda delas, relacionamentos humanos de qualidade. São dois pontos extremamente importantes. O primeiro ponto, sólida base teológica. Meus irmãos, o que nos faz ser igreja não é o ajuntamento. Ajuntamento, se você seguir aqui, nessa mesma rua da igreja, talvez aí eu não posso precisar, talvez aí uns 500 metros, você vai encontrar um local público de reuniões religiosas, que também se reúnem, que se reúnem em torno do Evangelho, mas que não professam a fé no Cristo ressurreto. O que nos faz igreja não é o ajuntamento. O que nos faz igreja não é a religiosidade dos atos, da administração do tempo, ou quaisquer outras coisas. O que nos faz igreja é a sólida base teológica. É o que cremos. Isso é o que faz a diferença. O que cremos é o que nos faz ser igreja. De modo que, para os irmãos na Confissão de Fé de Westminster, e para a nossa igreja, na Confissão de Fé Batista de 1689, só pode ser contado como parte
da igreja real de Cristo é aquele que crê. Fora isso, ele não é parte da igreja de Cristo. Ele precisa crer. Ele precisa crer em Cristo. Não havendo quaisquer esperanças fora de Cristo, fora da cruz. Então, a igreja, seja no interior dos grandes centros urbanos, precisa ter uma boa base teológica. Mas como nós estamos falando de grandes centros urbanos, a base teológica, a doutrina, a verdade absorvida, crida e vivida é vital para a igreja. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de comunidades cristãs com excelentes bases teológicas. Mas aí nós esbarramos num problema. Lembra que eu disse há instantes atrás que uma das características do homem pós-moderno é vamos dizer assim, a falta do desejo de examinar devidamente as coisas? Não é verdade que nós somos muito propensos a divulgar, muitas vezes, isso acontece nas redes sociais, a mentira porque a gente não investiga? São chamados fakes. A gente faz isso demais, né? Eu digo, estou sendo aqui retórico, não estou dizendo que você faça, mas eu digo a gente, o ser humano, você vai para a rede social, onde você encontra de notícia falsa, é enorme a quantidade. Porque as pessoas não investigam, elas não procuram saber se é antes verdade, antes de divulgar. Essa preguiça, ela também incide na igreja. Porque as pessoas normalmente não são dadas à investigação, ao conhecimento da verdade, ao exame livre das Escrituras. E a igreja sofre. A igreja sofre. A base teológica é vital para o homem pós-moderno. Se você observar, os movimentos hoje ligados a adolescentes e juventude, sobretudo juventude, são movimentos que estão buscando trabalhar a centralidade das Escrituras e uma cosmovisão cristã, como resposta aos desafios sociais que nós enfrentamos. A gente sabe disso. Eu sei, inclusive, que os jovens daqui fazem isso por causa do UP. Né? Então, o ponto importante e necessário é essa base teológica. Não é possível ser uma igreja relevante na sociedade sem uma base teológica. Por quê? Porque eu preciso argumentar para convencer. Se eu não tenho conhecimento dessas bases doutrinárias, eu irei passar vergonha. Então eu preciso ter uma boa base teológica. Mas eu preciso também de relacionamentos, ou a igreja, precisa de relacionamentos humanos de qualidade. É impressionante como é que hoje é cada vez mais necessário trabalhar este tema no contexto da igreja. Porque, meus irmãos, há uma solidão enorme entre as pessoas que frequentam multidões. As pessoas estão andando entre multidões, mas a solidão delas é algo incrível. Elas estão ladeadas o tempo inteiro por pessoas, e isso acontece na igreja também. Mas muitos irmãos vivem em solidão, mesmo dentro da igreja. Isso se dá, sobretudo, pelas quebras que não deveriam acontecer dentro da igreja. Essas quebras que acontecem dentro da igreja, onde, por exemplo, você, quando eu digo você, é retórico, acaba colaborando exatamente para a fragmentação da própria igreja, para a divisão da própria igreja. Onde, por exemplo, você percebe que, do ponto de vista bíblico, as mulheres mais velhas, idosas, seriam extremamente importantes para orientar as moças, as mais jovens, como diz a Escritura. No entanto, isso acontece? Não. Acontece porque as mais jovens normalmente não querem ouvir as mais velhas. Mas a Bíblia diz lá, e Paulo escrevendo a Timóteo, afirma que as mulheres idosas, ou que as mulheres mais jovens, ouçam as mulheres idosas. Isso a gente não tem na igreja. E não se busca fazer isso na igreja. Os jovens rapazes
não procuram ouvir os mais velhos, no sentido de aprender para a vida, para a fé, família. Não à toa que nós temos inúmeros problemas no campo moral, no campo da família, no contexto da própria igreja. As pessoas não ouvem. Elas preferem viver de um modo isolado. E esse isolamento vai gerar tal solidão a que me refiro. Então a igreja, ela precisa de relacionamentos humanos de qualidade. Qualidade. Muita qualidade. Nessa loucura que é a nossa vida e a nossa correria cotidiana, né? Onde a gente não tem tempo para as coisas. Então, as igrejas têm necessidades, as igrejas dos grandes centros urbanos têm necessidades, e uma dessas necessidades é suprir a necessidade de cada pessoa no contexto da igreja. A necessidade de cada pessoa no contexto da igreja. Então, é extremamente necessário isso aí. Outro aspecto importante é a busca pela compreensão da identidade da igreja local. Irmãos, os irmãos aqui têm uma identidade local que é completamente distinta, por exemplo, da Igreja Presbiteriana Central, que por sua vez tem uma identidade local totalmente diferente da segunda Igreja Presbiteriana do Retiro. Entende o que eu quero dizer? Embora os irmãos sejam presbiterianos do Brasil, com uma base teológica sólida, histórica, os irmãos têm características que lhes são próprias, que no ajuntamento de cada pessoa estabelece o perfil dessa comunidade. Entender isso é fundamental para se buscar os caminhos para que a igreja seja útil à sociedade e sirva a Deus. Isso não é um trabalho simples. A busca pela compreensão da identidade da igreja local é fundamental. Como a igreja presbiteriana, no caso de Pedra, pode ser relevante à cidade, ou pelo menos ao contexto local em que ela está inserida, de modo que o evangelho, de modo que a verdade seja propagada nessa nossa região. Que não é uma região, quando eu digo não é uma região, vamos pensar aqui do shopping novo para cá, ou vamos pensar da vila para cá, onde nós não temos tantas igrejas com bases sólidas. Entende o que eu quero dizer? Aumentando assim a responsabilidade dessa comunidade local. Então, buscar a compreensão da identidade local da igreja também é importante. E esse é um exercício que toda a comunidade deveria fazer, para encontrar o seu ponto de apoio, de suporte para a divulgação da fé. Mas agora eu preciso meter aqui uma digressão também, né? E falar um pouquinho sobre missão integral da igreja. Alguém já ouviu falar em missão integral da igreja? Já leu alguma coisa sobre missão integral da igreja? Algumas pessoas, né? Então, a missão integral da igreja é um movimento que surge na América Latina, por volta ali da década de 60, início da década de 70, onde nós tivemos, naquela época, movimentos libertários dentro do cenário político e econômico. E isso gerou uma nova maneira de se ler e interpretar a Bíblia, voltada principalmente para as minorias, que é um termo que, no contexto brasileiro atual, é muito intenso, né? A missão integral da igreja é responsável hoje, por exemplo, por uma comunidade cristã que acha que a sua relevância está na assistência social aos necessitados. Resumindo a história para aqueles que não conhecem tanto. E que o viés da igreja deveria ser essa assistência aos necessitados. A missão integral da igreja cometeu um equívoco muito grande, porque ela confundiu esse papel de atender às necessidades dos necessitados como sendo o principal papel em detrimento da divulgação da fé e do Evangelho, que é holístico, no sentido de que mexe com o homem inteiro, né? Que mexe com o cidadão por inteiro quando alguém crê em Cristo. E, a partir daquela época, se começou a escrever sobre as chamadas trincheiras, os escritos de trincheiras, que seriam
elementos motivadores para que a igreja se envolvesse mais e mais e mais e mais e mais e mais com assistência social, com os debates políticos, com os debates da economia e tudo mais. E aqui um ponto que tem que ser deve haver muita cautela, porque nós como cidadãos devemos debater essas coisas numa cosmovisão cristã. Mas nós não fazemos dessas coisas o elemento principal da igreja. Porque o elemento principal da igreja é divulgar a fé em Cristo. Por quê? Nós estamos aqui para divulgar a fé, para pregar a fé. E não para mudar apenas o cenário da vida das pessoas. É como se a missão integral da igreja pegasse a mudança do cenário das pessoas e colocasse como primeiro plano, e a mensagem do Evangelho em segundo plano, quando na verdade nós deveríamos colocar a mensagem do Evangelho em primeiro plano para que ela desencadeasse todas as mudanças no indivíduo. Isso me faz lembrar o Gadareno. Você vai lembrar do Gadareno, a história que Jesus conta. Ele chega a Gadara, ali há um homem que mora num cemitério, completamente ferido, rasgado por pedras, porque ele se rasgava com pedras, era um endemoninhado, não tinha convivência social nenhuma, porque ninguém aturava viver com aquele homem. Ele era um homem distante, que vivia solitário na solidão. Existem pessoas que são solitárias, mas não vivem na solidão, quer dizer, elas são muito bem resolvidas. Mas o caso dele era que ele vivia solitário e na solidão. Nem mesmo a sua família se relacionava com ele. Até que Cristo vai até ele e o liberta. E ele crê em Jesus. E é muito interessante o que a Escritura diz. Que quando as pessoas da cidade tomaram conhecimento e vão ao lugar, ele está são e vestido. Pronto, inclusive, para seguir a Jesus. Mas Jesus diz assim, vai, volta para a sua família e anuncia a eles o reino, o Evangelho. Quer dizer, a salvação daquele homem reajustou toda a sua vida. E de fato é assim. O Evangelho não é uma coisa só para a alma, irmãos. O Evangelho é para a vida. O Evangelho tem a ver comigo, com você, como patrão, como empregado. Não é verdade? O Evangelho tem a ver comigo, com você, no campo dos estudos, da pesquisa. O Evangelho tem a ver comigo, com você, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como irmã, como sogro, como sogra, como tio, como tia, como vizinho. O Evangelho diz respeito à vida. Ele muda a mente e o coração das pessoas. Então, nós temos hoje uma tendência muito forte, isso fica cada vez mais evidente, de pessoas que estão tomando esse caminho da AMI, que é o caminho da missão integral. Você vai encontrar muitas coisas sobre isso aí. Mas deixa eu dizer uma coisa, cuidado, porque isso não é o Evangelho. É algo travestido de Evangelho, mas não é. O Evangelho muda a partir da cruz de Cristo, a partir do próprio Cristo. E isso vai gerar uma série de mudanças no contexto da família e também no contexto da sociedade. Não foi o Evangelho que acolheu o meio urbano, isso foi Neil Schneider que disse, mas o meio urbano que acolheu o Evangelho. O Evangelho, a verdade do Evangelho não tem que ser adaptável do ponto de vista do conteúdo. Metodologicamente nós podemos fazer ajustes, mas o conteúdo não é adaptável. O conteúdo ele tem que ser pregado tal como a própria Escritura nos ensina, tal como a própria Escritura nos diz. Para terminar, as comunidades locais, elas vivem sob a tensão de aderirem ao pragmatismo, sobretudo nestes tempos pós-modernos. Qual é o problema? Eu temo, meus irmãos, que muitas comunidades locais, no afã de atrair as pessoas, façam disso um fim de si mesmo. Entende o que eu quero dizer? Quando, na verdade, o foco para estarmos aqui é Cristo. E desse foco deriva todas as outras coisas, inclusive a atração feita às pessoas pelo Evangelho. E, meus irmãos, olha, a gente pode agregar muita gente nas nossas comunidades, mas se elas não tiverem Cristo, eu vou dizer uma coisa para vocês, elas serão uma pedra no sapato da igreja. Entende o que eu quero dizer?
Porque se alguém está na igreja, mas ele não tem o Evangelho, não tem Cristo, ele não é salvo. Ele não tem uma nova natureza. Ele não vai ver como Cristo vê. Ele não vai ver como as Escrituras estabelecem. Ele vai ver com sua visão carnal. E ele vai ser uma pedra no sapato da igreja. E isso se dá muitas vezes porque a gente alivia demais a pregação do Evangelho, exatamente para atrair as pessoas, sem nos darmos conta de que nós estamos atraindo problemas para nós. Observem, eu sou totalmente favorável a que as pessoas venham para a igreja. Longe de mim a ideia de pensar em coisas diferentes. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o fato de alguém estar na comunidade de Cristo é por causa de Cristo. É amar a Cristo, é viver a Cristo, é pregar a Cristo, para que nós nos ajustemos a Cristo, pelo modo de pensar, e a Escritura diz isso, né? Pelo modo de falar, e também a Escritura diz isso, e pelo modo de viver. Nós precisamos deixar o caminho do pragmatismo, que é quando os fins justificam os meios, para fazermos do fim algo para a glória de Deus. Aliás, o breve catecismo de Westminster começa exatamente com essa pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem, irmãos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, o fim principal do homem é Deus, não é o outro. É amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas significa amar a Deus também sobre o outro. É primeiro a Deus. Deriva desse amor a Deus o amor ao próximo. Mas se eu amo verdadeiramente o próximo, eu farei por meio do meu amor a Deus, pregando ao próximo a verdade, para que ele entenda o Evangelho, ele seja mudado, ele seja uma bênção. Então, o caminho do pragmatismo não é um bom caminho. Não podemos utilizar a estratégia dos fins justificam os meios. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Igrejas nas cidades devem utilizar todo o potencial de sua liderança. Olha, Deus coloca na igreja inúmeras pessoas repletas de capacidades e de habilidades que, uma vez utilizadas, são úteis ao avanço do reino, ao avanço do Evangelho. Então, as igrejas devem utilizar todo o potencial de liderança, visando aplicar o Evangelho àqueles que são recebidos, no caso da igreja, com o objetivo, por sua vez, de aplicar o Evangelho à cultura, promovendo mudanças espirituais, sociais e culturais. Cuidado, isso aqui não é missão integral da igreja. Isso tem a ver com cosmovisão cristã. Hoje, graças a Deus, há um movimento no contexto cristão no Brasil, e até mesmo no contexto mais reformado, que é um contexto no qual nós participamos, nós fazemos parte por causa da nossa identificação com a fé da reforma protestante, de mudança nos mecanismos e pensamentos da sociedade. Isso do ponto de vista da universidade, do ponto de vista da pesquisa. Quantos irmãos em Cristo que estão entrando pelo caminho da pesquisa, uma perspectiva cristã, para apresentar boas alternativas à sociedade? Quantos irmãos estão entrando no caminho da política para viver uma política sã, adequada, incorruptível, para a glória de Deus? Ou seja, um evangelho que tem a ver com a cultura em que nós estamos inseridos, que mude o pensamento. O nosso problema, meus irmãos, é que hoje nós sofremos porque nós terceirizamos para aqueles que não são cristãos o governo da sociedade. Nós terceirizamos. Eu trabalho no campo da educação, em escolas, e percebo isso nitidamente. Como nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós terceirizamos. E não nos damos conta a que estão sendo submetidos os nossos filhos nas escolas e nas universidades. A gente não tem noção. Porque se tivéssemos, com certeza, como pais que temem a Deus, nós teríamos posturas diferentes de monitoramento do pensamento dos nossos filhos, que é uma coisa que a gente não se preocupa tanto. E aí a gente entende porque, chegando na juventude, o
Hoje, quase 60% dos jovens que crescem na igreja abandonam o Evangelho. Isso é estatístico. Está provado. Abandonam o Evangelho porque são absorvidos ou dominados por pensamentos contrários aos padrões das Escrituras, dentro daquilo que tem sido chamado, por exemplo, de marxismo cultural. Então é um problema. É uma dificuldade. Nós precisamos interferir na cultura. Não é bater no panela. Entende? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pensamentos cativos a Cristo que argumentam dissertativamente para provar ao homem a soberania de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas, no campo da economia, no campo da política, no campo do entretenimento, no campo da educação, no campo do meio ambiente. Olha a tragédia que a todos chocou agora recentemente. Como é que a gente não tem a ver com isso, irmão? Nós temos. Deus colocou o homem na terra para cuidar da criação. E nós não temos sido bons mordomos. Meio ambiente tem a ver com a fé. Como economia tem a ver com a fé, política tem a ver com a fé. Não é fazer da igreja, não é juntar igreja e Estado, nós não queremos nisso. Não é fazer da igreja uma plataforma, um palanque político, mas é fazer com que cada cristão que sai daqui a pouco, vai para lá, seja relevante lá, por meio do Evangelho de Jesus. Termino com a citação do verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, no caso Paulo, e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Certamente esses dois nomes são citados porque eram pessoas extremamente influentes na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas. Eles creram. Ser um Areopagita significava participar dos grandes debates públicos. Deus abençoou tanto os argumentos de Paulo, que derrubou todos os argumentos de Dionísio. Por isso ele creu. Se nós queremos, meus irmãos, honrar a Deus por meio da nossa fé, nós precisamos derrubar os argumentos dos inúmeros Dionísios que existem por aí, para que eles se rendam a Cristo, amando de todo o coração e vivendo para a glória do Senhor. Que esta comunidade seja uma comunidade, portanto, relevante na tarefa de divulgar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, derrubando argumento sobre argumento, demolindo argumentos contrários à fé, de modo que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado através de nossas comunidades locais e através, obviamente, de nós mesmos. Deus nos ajude, porque não é tarefa simples, não. Mas é um desafio que a gente tem de ser uma igreja relevante nos grandes centros urbanos. Vamos orar? Encerrando este momento. Nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pela bênção desta manhã, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos aqui. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho deixado pelo Senhor na tua própria palavra, dos grandes servos do passado, e a relevância deles, ó Deus, na pregação, no anúncio do Evangelho ao mundo. Senhor, nós temos os nossos desafios, nós temos as nossas demandas, nós temos as nossas dificuldades, e o que nós te pedimos, ó Deus, é que o teu Espírito nos abençoe, nos ajude, de modo que, como comunidades locais, sejamos, ó Deus, instrumentos nas mãos do Senhor para levar cativos a Cristo todo o pensamento, de modo que os homens se curvem diante do Senhor e se rendam ao senhorio do teu Filho. Senhor, cuida dos irmãos aqui, cuida da liderança desta igreja, ajude-os a perceberem a vontade do Senhor na caminhada cristã, e que esta comunidade continue sendo em tuas mãos um instrumento para a glória do nome de nosso Senhor. É a nossa oração, que agradecidos fazemos em Cristo Jesus. Amém. O João está passando uma missão bem difícil.
Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Eu nem apresentei sua esposa que estava ali sentada, mas eu conheço um monte de mulher de pastor que não gosta de ser apresentado o tempo inteiro. Então deixa esse descanso aí hoje. Queremos estar agradecendo ao pessoal que está na internet. Obrigado por estar nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração e que às 7 horas você volte aqui com a gente. 7 horas a gente está tendo um culto novamente hoje, onde o presbítero Vandinho vai estar trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Estamos juntos. Elaine falou a partir de fevereiro. Era isso que eu ia dizer. A maleta também. A Elaine pede para avisar. Então que a partir de fevereiro estamos juntos, está de volta com a maleta de novo às ativas.